Nós temos uma história fascinante para a nossa análise de hoje. Uma que começa assim com uma profecia que falhou de forma espetacular. E que termina com um sistema de crença super complexo, né? Defendido por milhões até hoje. Exato. O nosso objetivo aqui é meio que rastrear o DNA de uma ideia bem específica, o tal decreto dominical. A gente vai ver como ela sofreu mutações, como evoluiu para sobreviver a uma previsão fracassada atrás da outra. Vamos mergulhar fundo nisso. Ok, o cenário é o Nordeste dos Estados Unidos, por volta de 1840. Uma época de um fervor religioso, assim, muito intenso. E centro de tudo, a gente tem um homem chamado Guilherme Miller, um fazendeiro que virou pregador. Ele mergulhou nas profecias e chegou a uma conclusão bombástica. De que Cristo voltaria em breve. Ele começou a pregar e a ideia pegou fogo. Pegou fogo mesmo. Mas logo de cara já temos um problema aí. Sim. A primeira data que Misch marcou, em 1843, veio e passou. Silêncio. Nada aconteceu. Para a maioria dos movimentos, isso seria o fim, certo? Com certeza. Mas aqui não. Eles alegaram um erro de cálculo, recalibraram as profecias e marcaram uma nova data, bem mais específica, 22 de outubro de 1844. E a pregação ficou ainda mais intensa, imagino. E a resistência também. De forma alguma, as fontes mostram que estudiosos da Bíblia da época, eles analisaram as 15 provas do Miller e viram que eram cheias de falhas. Apontavam o que exatamente? Apontavam profecias que claramente não tinham se cumprido. E o mais óbvio de tudo, a instrução do próprio Cristo, de que ninguém, absolutamente ninguém, sabe o dia ou a hora. A controvérsia explodiu. E de uma controvérsia teológica, a coisa descambou para algo bem mais pessoal, não foi? Completamente. As igrejas estabelecidas fecharam as portas para os pregadores milleritas. E aí começou uma guerra de acusações. De um lado e de outro. Sim. Os milleritas acusavam os outros de não quererem a volta de Cristo, os não milleritas ridicularizavam eles, chamando de fanáticos. A hostilidade cresceu a ponto de membros serem expulsos de suas próprias congregações. Exato. E a fonte menciona uns incidentes que mostram o nível que a coisa chegou. Eu li sobre isso. Falam até em soltar porcos engraxados nas reuniões deles. Isso não é mais debate teológico, é outra coisa. Virou uma briga de tribos, né? E um dos líderes milleritas, o Charles Fitch, jogou mais lenha na fogueira. Como? Ele passou a rotular todas as outras igrejas de Babilônia, a referência bíblica para um sistema corrupto condenado. E conclamava os seguidores a saírem dela, a romperem. Cimentou a divisão. De um lado, os milleritas cada vez mais isolados, do outro, todo o resto. E com a data se aproximando, a dedicação foi total. As pessoas venderam fazendas, fecharam negócios. Investiram absolutamente tudo o que tinham. As fontes estimam um movimento de umas 50 mil pessoas. Eles apostaram a vida inteira nessa data. E então, o dia 22 de outubro de 1844 chegou e passou, silenciosamente. Cristo não retornou. O impacto deve ter sido, nossa... Foi apocalíptico para eles. O que ficou conhecido como a Grande Decepção causou ruína financeira, miséria absoluta e, em alguns casos, até suicídio. Foi o colapso total do mundo deles. Exato. E o próprio Miller, para crédito dele, admitiu o erro. A maioria dos seguidores, desiludida, voltou para as igrejas que tinham abandonado. Mas um pequeno grupo não voltou. Não. A fonte sugere que, por orgulho, por não querer dar o braço a torcer, esse pequeno grupo formou o núcleo do que viriam a ser as primeiras igrejas adventistas. E aqui está o ponto de virada, então. É o ponto crucial. Esse grupo precisava desesperadamente de uma identidade, de uma razão para existir. Eles não podiam só dizer, a gente errou. Precisavam de um novo sentido para tudo aquilo. E é nesse vácuo que surge uma nova figura, José Bates. E quem era o José Bates? Não era um teólogo, né? Longe disso. Era um capitão de mar aposentado, sem treinamento formal em interpretação bíblica. Depois da decepção, ele se trancou com a Bíblia para tentar entender o que deu errado. E os métodos dele eram, digamos, criativos. Muito. Ele começou a achar profecias do fim dos tempos em lugares bem inesperados.
em passagens do Antigo Testamento que não são nada proféticas. Ele estava, na prática, reinterpretando o fracasso para que ele parecesse parte do plano. Exatamente. Foi nesse período que ele teve contato com os escritos de um pequeno grupo de batistas que já guardavam o sábado em vez do domingo. E para ele isso foi a peça que faltava. Foi a revelação. Ele concluiu que essa era a razão pela qual Deus tinha separado os adventistas, para que eles pudessem descobrir a verdade sobre o sábado. A partir daí, a teologia dele fica ainda mais extrema, certo? Com a tal da porta fechada. Muito mais extrema. Bates abraçou e promoveu com fervor a ideia da porta fechada. Que dizia o quê? A teoria era que, em 22 de outubro de 1844, a porta da salvação tinha se fechado para todo mundo que rejeitou a mensagem de Miller. Espera, deixa eu ver se entendi essa lógica. A lógica é, Miller estava errado sobre a data, mas qualquer um que apontou que ele estava errado está agora condenado para sempre. Lógico fascinante. Transforma o fracasso numa medalha de honra. Não foi um erro, foi um teste de lealdade. Exato. Quem passou no teste, ou seja, quem acreditou, ainda tinha chance. Quem reprovou, estava perdido. Isso levou a uma conclusão radical. O trabalho de salvar almas tinha acabado em 1844. Nas palavras dele, a mensagem do evangelho terminou na hora marcada. E é aqui que a coisa fica realmente específica com as profecias dele. Ele pega uma passagem de Levítico sobre 7 manchas de sangue num altar. E transforma isso numa profecia de tempo. É um exemplo clássico de forçar um significado que não está no texto. Ele transformou isso num período de teste de 7 anos, de 1844 a 1851. Isso. E o grande teste durante esses 7 anos seria a aceitação do sábado. Certo? Então quem aceitasse o sábado receberia o selo de Deus. Quem continuasse no domingo, a marca da besta. E no fim, em 1851, Cristo finalmente voltaria. É isso. Exatamente. E ele via sinais do fim em todo lugar. Citava uma revista que teria registrado mais de 50 terremotos em 1846, falava de incêndios, furacões. Ele encaixava qualquer notícia de jornal na sua estrutura. Totalmente. Mas a teoria tinha contradições gritantes, né? Sim, a fonte menciona que ele ensinava que o sábado não podia ser guardado antes de 1844. Ignorando o fato de que ele aprendeu sobre o sábado com um grupo que já o guardava há mais de 100 anos. As contradições eram enormes. Eram. Mas apesar de tudo, o que Bates fez foi fundamental. Ele construiu o alicerce, ele criou todo o kit de ferramentas ideológicas. Que seria o quê? A mentalidade de nós contra eles, com as outras igrejas sendo Babilônia, o sábado como teste final e a adoração no domingo como a marca da besta. Ele criou os ingredientes, mas a receita dele era frágil. Muito. Para essa casa não desmoronar, precisava de algo mais. Precisava de uma voz que afirmasse falar diretamente por Deus. E é aí que Ellen White entra na história. Exatamente. Ellen White era uma jovem seguidora de Miller, de saúde frágil, que começou a ter visões que ela acreditavam serem de Deus. Ela e a família tinham sido expulsas da igreja metodista por promoverem as datas de Miller, né? Sim, ela já compartilhava da visão de Bates de que as outras igrejas eram Babilônia. E a aliança entre os dois foi o ponto de ignição. Foi crucial. Bates, a princípio cético, acabou se convencendo de que as visões dela eram genuínas e, muito convenientemente, as visões dela começaram a confirmar os ensinamentos de Bates. O que antes era só interpretação dele, agora ganhava um selo de aprovação profética. Deu uma autoridade que a Bíblia por si só não fornecia. Mas aí veio a primeira grande crise para essa parceria, a previsão para 1851. O ano chegou, passou e Cristo não voltou. De novo. Foi uma crise enorme e aqui a gente vê o padrão se repetindo, né? Uma data falha, mas em vez de abandonar a crença, a liderança reinterpreta o fracasso e adapta a doutrina. E como eles fizeram isso dessa vez? A profetisa não previu o erro? Com uma manobra estratégica. Ellen e seu marido, Tiago White, se distanciaram publicamente de Bates, culpando ele pelo erro. Entendi.
Mas eles mantiveram o núcleo da doutrina. Exatamente. Mantiveram a ideia de que o sábado era o grande teste final para a humanidade, algo que as visões dela tinham confirmado. Descartaram a data, mas mantiveram a teologia. E em 1863, eles formalizaram o movimento, fundando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso. E a hostilidade contra as outras igrejas continuou sendo parte do DNA da nova denominação. As fontes citam ela descrevendo as outras igrejas de forma bem pesada. Sim, como caídas, cheias de toda a ave imunda e detestável, e as orações deles como uma abominação. O inimigo não eram os ateus, eram os outros cristãos. E é nesse contexto que o decreto dominical começa a tomar forma. Certo, vamos traçar essa evolução. Qual foi a primeira versão? A primeira versão surge em meados do século XIX, num contexto bem prático, das leis azuis, leis que proibiam o trabalho aos domingos. E alguns adventistas foram multados ou presos por isso. Exato. Nesse clima, Ellen White tem uma visão de um futuro decreto que daria ao povo liberdade para entregá-los à morte. Era uma projeção cósmica de um problema local. Ok, essa é a versão 1. E a segunda? A segunda aparece na década de 1880. Um movimento político real estava tentando aprovar uma lei dominical nacional no Congresso dos Estados Unidos. Para eles, era a profecia se cumprindo. O fim estava próximo. E em 1886, ela escreveu que o fim de todas as coisas está próximo e previu que um decreto proibiria eles de comprar ou vender. Exato. Só que a profecia falhou mais uma vez. O Congresso americano rejeitou a lei, né? E o movimento perdeu força. O cenário previsto não aconteceu. E quando uma profecia falha, a doutrina precisa se adaptar para sobreviver. Vemos o padrão de novo? Se o caminho político em tempos de paz não funcionou, era preciso um novo cenário. Então, na falta de um vilão político, eles criaram um novo gatilho. Como? Eles mudaram drasticamente o roteiro. A nova explicação, que surge por volta de 1904, é que o decreto não viria por um processo normal. Viria em meio a uma crise nacional terrível. Desastres naturais, essas coisas. Exatamente. A ideia se tornou que o mundo seria atingido por tantos desastres que as pessoas entrariam em pânico, procurando alguém para culpar. E os guardadores do sábado se tornariam o bode expiatório, acusados de provocar a ira de Deus. Isso. O decreto dominical não seria mais um objetivo político, mas uma medida de emergência para apaziguar um Deus furioso. É uma mudança de narrativa impressionante. E ainda teve uma quarta evolução, certo? Sim, a versão final, que se consolida entre 1911 e 1917. O escopo se expande para o nível máximo. Não é mais só uma lei dos Estados Unidos, mas um decreto universal. Afetando todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Exato. E a punição final fica explícita. Todos que se recusassem a observar o domingo seriam, em última instância, declarados dignos de morte. E após a morte de Ellen White em 1915, a doutrina parou de evoluir. Exatamente. Ela se cristalizou, sem uma nova autoridade profética para modificá-la e adaptá-la às novas circunstâncias. Como o fato de que nenhuma dessas crises levou a um decreto universal. A doutrina congelou na sua forma do início do século XX e, segundo as fontes, permanece relativamente inalterada desde então. Então, vamos recapitular a jornada. Começou com a tentativa de explicar uma profecia que falhou em 1844. Foi moldada por um capitão de mar, validada pelas visões de uma jovem profetisa, e evoluiu continuamente por 70 anos, se adaptando a cada previsão que não se cumpria. É uma história notável de sobrevivência ideológica. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é observar o processo em ação, como a interação entre eventos históricos, crises de fé e líderes carismáticos pode gerar uma doutrina que sobrevive e se transforma. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Exato. O que essa história toda revela sobre a resiliência das ideias e a necessidade humana de encontrar ordem e significado, mesmo ou talvez especialmente em meio à decepção e ao caos.